YouTube, certo? No superior da tela de vocês aí deve estar aparecendo que a gravação foi iniciada e posteriormente eu deixo disponível lá no YouTube para vocês. Não sei se já conseguiram acessar, mas tem lá uma playlist no canal separada para vocês só sobre a parte de diagnóstico realmente, tá bom? As atividades, já recebi algumas atividades, então já me enviaram algumas atividades. Estou dando uma olhada, tá bem bacana, em torno disso que eu quero mesmo. Eu quero que vocês trabalhem, que vocês tenham essa noção de como agir, certo? Então, como que vocês vão fazer um roteiro, como que vocês vão trabalhar e como que vocês vão contabilizar isso daí. Então, é isso que eu quero de vocês. Quero que parte de vocês, porque isso fica mais fixo, digamos assim, do que simplesmente eu entregar uma tabela pronta para vocês, certo? Então, hoje, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a parte de relé, vamos relembrar alguma coisinha de lâmpada, chicote, vamos fazer alguns cálculozinhos em relação a diâmetro de fio, espessura de fio, então comprimento de fio. Tudo isso daí a gente vai trabalhar hoje para relembrar essa parte de elétrica, certo? Ó, colocar na ata aqui o que a gente está trabalhando, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar na tela de vocês. É um material que a gente vai trabalhar, um material direto do AVA. Estão conseguindo visualizar o material aí na tela? Está aparecendo para vocês. Sistema de sinalização e iluminação, parte de lâmpadas. Confirmem aí para mim, fazendo um favor. Beleza, o Alisson confirmou, está aparecendo. Então vamos lá, pessoal. Então, na parte de lâmpadas, vocês sabem que hoje em dia a gente está tendo uma crescente no mercado em relação às lâmpadas de LED, né? Então, as lâmpadas de LED elas estão bem fortes no mercado. Estão vindo aí lanternas completas de LED, estão vindo lâmpadas fabricadas em LED aí, alta e baixa, bidirecional. Então, a gente está tendo aí uma crescente muito grande desta parte. Que tipo de lâmpada que a gente tem hoje? Então a gente tem as lâmpadas aí de bulbo selado, né? Filamento simples, duplo filamento, que o pessoal conhece por dois polos, né? Pingo e torpedo. Então são aquelas lâmpadas comuns, né? Que a gente conhece lá, lâmpada de pisca, lâmpada de ré, de freio, todas essas questões. Daí tem as lâmpadas halogêneas, que são as lâmpadas lá amarelas ou até mesmo as lâmpadas brancas, né? Porque ela varia ali a coloração do bulbo, então ela é pintada. A gente tem um exemplo dessas lâmpadas pingos aqui, por exemplo. Tem as lâmpadas HID, que seriam as lâmpadas de xenon, são as lâmpadas de xenônio aí, e as lâmpadas de LED, são basicamente esses tipos de lâmpada que a gente tem no mercado, são esses tipos de lâmpada que vocês encontram no mercado hoje, certo? Tenho aí para vocês um diagrama, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, opa, só um instantinho, acabou saindo aqui. Tenho aqui um diagrama onde ele mostra o posicionamento da onde a gente mais encontra essas lâmpadas, certo? Na linha leve. Então eu tenho aqui na parte traseira do veículo, eu tenho geralmente as lâmpadas tipo pingo ou LED e bulbo selado. Na parte ali da luz de placa, né, eu tenho lâmpadas tipo pingo, bulbo selado ou torpedo. E na frente do veículo, né, eu tenho aí as lâmpadas halogêneas ou lâmpadas de xenônio e LED, que são as lâmpadas realmente para iluminar o caminho do veículo. Com isso, pessoal, eu tenho todas as questões de funcionamento. Então, se eu pegar lá um diagrama elétrico do veículo, onde eu vou analisar a parte de lâmpadas, ele vem especificado nesse diagrama elétrico o tipo da lâmpada,
certo? Então, o tipo que a lâmpada é aplicada ali, qual que é a potência que essa lâmpada consome, espessura do fio, se ele passa por um relé, se ele passa por um fusível. Então, tudo isso é especificado no diagrama elétrico. Então, você fazer uma boa interpretação do diagrama elétrico é essencial para que você tenha aí uma boa manutenção e rápida manutenção no veículo e não tenha perigo ele ter alguns problemas posteriores de funcionamento de defeito, certo? Então, algo importante para a gente saber, né, é interpretar como que essa imagem vai vir no diagrama elétrico. Então, aqui eu tenho a imagem de uma lâmpada, certo? Tem aqui uma lâmpada halogênea, provavelmente tipo H4, pelo encaixe traseiro, e é desta forma que ela vai se apresentar no diagrama elétrico, certo? Então, o símbolo dela é um círculo com um X dentro. Então, a lâmpada halogênea, né, ela é feita de um vidro fino e fosco, dentro de um vidro há um gás. Qual gás que é esse? Argônio ou nitrogênio. O centro da lâmpada tem um filamento, esse filamento é de tungstênio, muito semelhante aí, se não igual aos das lâmpadas que a gente tinha antigamente na linha predial, certo? Que ele oferece uma resistência à passagem de energia elétrica. No momento que eu tenho essa resistência, essa passagem de energia elétrica, passagem de corrente, né, eu acabo tendo um efeito chamado efeito Joule, onde eu tenho o aquecimento desse filamento e ele começa a encandecer. Mas qual que é esse aquecimento? Esse aquecimento é em torno de 2.500 graus Celsius, beleza? Então, só para lembrar aí a parte das lâmpadas. Então, a gente sabe que uma lâmpada halogênea, por exemplo, eu não posso deixar ela muito próxima a um plástico, eu não posso deixar ela próxima a um tecido, certo? Eu não posso deixar próxima ela a uma espuma, a combustível, porque senão eu vou ter aí, provavelmente um dano ao veículo, vou ter uma queima ou até mesmo um incêndio em casos mais graves. Tá bom, pessoal? Então é algo que acontece bastante nas lâmpadas lá de bulbo selado, que vão nas lanternas traseiras. O que acontece? O pessoal vai lá e substitui a lâmpada por uma lâmpada de maior potência. No momento que ele faz essa substituição por uma lâmpada de maior potência, o que acontece? Ele acaba deformando a lanterna traseira, ele acaba deformando esses pontos e, com isso, eu acabo tendo o derretimento desta superfície. Tendo o derretimento dessa superfície, eu acabo inutilizando a lanterna, causando aí um defeito considerável no veículo. Tenho aí a lâmpada, desculpa, tenho a lâmpada de LED, né? Está sendo usada em larga escala hoje em dia no mercado. Então, o LED, como vocês já sabem, ele é um diodo, né? Um diodo emissor de luz. Elas são aparelhos eletrônicos, certo? São utilizados em computadores, em controles, então ela vem sendo aplicada no mercado há bastante tempo, mas agora na linha automotiva ganhou um mercado muito grande, certo? O diodo, ele é um componente eletrônico, ele permite a passagem da corrente em apenas uma direção, certo? Então, no diagrama, ele é conhecido por uma simbologia, né? Que é uma seta com uma barra na frente. Da lateral superior da seta saem duas setas menores, que representam a emissão de luz, que seria esse desenho aqui, né? Então, eu tenho o diodo, a passagem de corrente é nesse sentido, no sentido contrário não ocorre essa passagem de corrente, e ele emite luz, certo? Essa luz, ela pode variar conforme a corrente que é aplicada nesse diodo, ela pode variar conforme a tensão, né? Ela pode variar também conforme a cor que for aqui o próprio LED. Então, um LED amarelo, um LED verde, um LED azul, um LED branco. Então, isso daí varia de sistema para sistema. O que acontece bastante, pessoal? O LED, ele oferece resistência, né? Ele impede a passagem no sentido reverso, porém, ele tem um consumo de energia muito pequeno. O que isso significa?
Como ele tem um consumo de energia pequeno, ele vai fazer com que eu tenha uma sobra, digamos assim, de corrente no circuito. E muitas vezes a central pode entender que, como eu estou tendo ali esta falta de consumo, ela entende que eu tenho um problema, eu tenho uma lâmpada queimada ou alguma coisa do gênero e aparece uma luz de anomalia no painel. Então, muitas vezes o cliente vai lá, compra o carro, faz a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED que não são específicas para sistemas com Helican, porque os sistemas com Helican, que vocês sabem lá que é aquela comunicação entre módulos, né? Ele traz um resistor junto com essa lâmpada, simulando essa corrente, né? Essa carga que deve ser retirada, e não aparece o erro no painel. Mas os LEDs que são comuns, digamos assim, que não são específicos para essa utilização, ele acaba apresentando esse defeito. Ocorre bastante quando o pessoal coloca LED, por exemplo, na lâmpada do pisca, que eu tenho ali o relé eletrônico, e esse relé ele acaba oscilando mais rápido do que o normal, quando ele está trabalhando com uma lâmpada de bulbo selado, né? Devido a essa resistência mais baixa que o LED apresenta. Logo, eu tenho aí um defeito, certo? Então tem que tomar bastante cuidado nesse ponto de substituição, quando o cliente chega reclamando ou chega pedindo para você fazer a instalação desse tipo de acessório, sempre tomar cuidado e você ter esse conhecimento desse consumo, você ter o conhecimento dessas anomalias que podem vir a aparecer no sistema, auxilia bastante no diagnóstico, você podendo fazer um diagnóstico mais rápido e assertivo. Então aqui para exemplificar para vocês, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos de lâmpadas de LED, ó. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de LED, essa lâmpada torpedo aqui. Então tenho aí N fabricantes, tenho N valores, já tenho veículos que saem hoje originalmente com lâmpadas de LED. Então, bem importante ter esse conhecimento dessa tecnologia. Outra coisa importante, pessoal, se a gente for pegar aí pelas normativas do CONTRAN, né? Veículos que não saem originalmente com esse tipo de tecnologia, não é adequado que os mesmos tenham a troca desse tipo de lâmpada. Então, ele vai contra as normativas do CONTRAN se você fizer a alteração das lâmpadas. Então, o veículo saiu naturalmente com uma lâmpada halogênia no farol. Você faz a substituição por uma lâmpada de LED. No caso de uma fiscalização, alguma coisa do gênero, o veículo pode ser autuado. Também é bem importante. Eu vou deixar esse material depois para vocês para leitura. Então, as lâmpadas de xenon, vamos falar um pouquinho sobre elas. Ela funciona por meio de um reator, né? Possui 2 eletrodos separados dentro de um bulbo com vários gases, incluindo o gás xenônio, de onde vem o nome, né? Ao acender a lâmpada, o reator recebe a energia e envia para os eletrodos, que inflamam os gases e geram luz de alta intensidade. Outra informação importante: por não possuir filamento, a lâmpada de xenônio dura até 3 vezes mais que uma lâmpada halogênia comum, né? Qual que é o problema da lâmpada de xenônio? Se você não fizer uma fixação adequada do reator, esse reator ficar ali sofrendo grandes vibrações, ficar batendo ou algo do gênero, você acaba tendo a queima desse reator mais rapidamente, certo? Então tem que tomar cuidado com isso daí, para fazer a fixação correta, fazer a substituição correta e também, né, colocar aí uma lâmpada que tem um consumo correto, que muitas vezes colocam as lâmpadas de LED, de xenon, só que ela tem um consumo muito superior às lâmpadas halogêneas comum, que vinham originalmente no veículo. Isso acaba sobrecarregando o chicote acaba tendo aquecimento, pode fechar um curto ou algo do gênero. Certo? As lâmpadas de xenon, tanto quanto as lâmpadas de LED, elas acabam variando aí muitas vezes a coloração. Então, essa coloração ela é dada em kelvins, né? Então, quanto menor o número de kelvins, mais próximo do amarelo ela está, e quanto maior
esse número de kelvins, mais próximo do azul e do roxo ou lilás ela se apresenta, certo? Então percebam aí que a gente tem na extrema esquerda superior uma lâmpada de 3.000 kelvins, né? Ela tem uma cor bem amarelada, e o que a gente encontra hoje normalmente aí no mercado são lâmpadas aqui de 6.000 K, que o pessoal fala, né? 6.000 kelvins. Ela apresenta aí uma coloração mais branca, então você vai encontrar nos veículos que saem naturalmente com esse tipo de lâmpada em torno de 6.000 e 8.000 kelvins. Também é importante aí você colocar sempre a lâmpada com a coloração correta de emissão de luz, para que o veículo aí tenha todo o seu funcionamento correto. Muitas vezes o cliente chega reclamando questões de luminosidade. O que acontece? Foi feita a substituição por uma lâmpada de má qualidade, foi feita a substituição aí por uma lâmpada com uma tonalidade de emissão de luz diferente. Então tudo isso daí também influencia, muito importante para o diagnóstico. Então sempre aquela interpretação do que o cliente fala e você ter o seu conhecimento técnico para conseguir resolver o problema do cliente, beleza? Em relação a isso, pessoal, essa parte de coloração, diferença entre lâmpada halogênia e lâmpada de xenon tranquilo, essa parte de aquecimento que é bem importante, todo mundo ok? Sei que vocês já tiveram essa matéria, já tem esse conhecimento, mas é importante a gente relembrar e sempre abordar por uma forma diferente, por essa forma do diagnóstico. Professora Fernanda, tudo tranquilo com o Alexander daí? Tudo bem, professor, tudo certo. Então tá bom. Então, olha lá. O que é importante em relação a essas questões? Olha lá. Uma lâmpada de 4.300 kelvins tem aproximadamente aí 2.901 M de intensidade. Ou seja, o que é? Tem basicamente aí 2.900 metros de intensidade, que é 3 vezes a intensidade de iluminação de uma lâmpada tradicional halogênea. É ligeiramente menos intensa em comparação com a 6K. Tem cor branca que puxa para o tom amarelo quando reflete fora da estrada. É ideal para clientes que viajam muito e quer conduzir o carro com uma ótima visibilidade. Qual é o problema, pessoal? Se não for um veículo adequado, você pode acabar ofuscando os demais condutores, né, que vêm no sentido oposto, e isso pode vir a ocasionar um acidente ou alguma coisa do gênero. Lâmpada de 6.000 K, né, aproximadamente 3.100 de intensidade, que é mais do que 3 vezes a intensidade de iluminação tradicional halogênica. Temperatura da cor com maior iluminação, sua cor é super branca, puxando levemente para o tom azul. E daí eu tenho variações até aí 12.000 K, que daí tem uma cor aí com uma tonalidade um pouquinho a mais de violeta. A luminosidade dela já não é tão superior aí à lâmpada halogênia. Então depende aí de cada cliente, de cada caso, porque o diagnóstico, pessoal, não é necessariamente também apenas de defeito, mas muitas vezes da necessidade que o cliente tem em relação ao seu veículo. Falar um pouquinho novamente sobre a bateria, né? Então, simbologia da bateria. A gente pode encontrar tanto esta simbologia quanto essa simbologia em diagramas elétricos. Lembrando novamente, né, que são 6 conjuntos de placas, cada conjunto de placa com 2,1 volts, formando um total lá de 12,6 volts. Cada conjunto de placa também pode ser chamado de célula. Então, se vocês forem reparar aqui, ó, o que eu tenho aqui? Isso aqui simula os conjuntos de placa. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,2,1, 6 vezes 2,1. Eu tenho aí um total de 12,6 volts. Mas essa simbologia também é bastante encontrada no mercado, em diagramas elétricos, tá bom, pessoal? Fusível, algo extremamente importante, algo que vai influenciar, eu vou relembrar vocês, influencia diretamente no sistema de ignição, influencia diretamente no sistema de iluminação, sistema de conforto e conveniência, sistema de gerenciamento eletrônico. É um componente extremamente barato, é um componente de fácil substituição,
mas muitas vezes é um componente que não é analisado da forma correta e você não consegue diagnosticar o problema facilmente. Então, todo sistema elétrico precisa de uma proteção, na automotiva vale a mesma regra. Conheça um pouco mais sobre o fusível e sua importante função de proteger o sistema elétrico veicular. Fusível, como vocês mesmos sabem, né, ele pode ser encontrado de diversas formas e modelo, como fusível de vidro, que são os fusíveis mais antigos, aí, são utilizados ainda em algumas partes da linha predial, mas na linha automotiva ele já deixou de ser utilizado há tempo considerável. Tenho aí os fusíveis em plástico, tipo europeu, tipo convencional, max fusível, micro fusível, fusíveis tipo chapa. Então ele depende muito de onde ele vai aplicado, se ele vai aplicado sobre a caixa de fusível principal no cofre do motor, se ele é aplicado ali mais na parte de acessório, conforto e conveniência. Então varia sempre o espaço útil que eu tenho para colocar este fusível, certo? Espaço útil que eu tenho para colocar ele e que tipo de componente que ele vai cobrir, espessura de fio. Então, tudo isso daí influencia para a escolha de um fusível correto. Ele é feito de um filamento, de uma lâmpada ou de um metal, né? Que ele derrete quando tem uma sobrecarga de corrente no circuito elétrico. Então, fazendo com que a corrente seja interrompida e não queime os demais componentes. Ah, professor, onde que eu tenho fusível? Ah, eu tenho fusível para o farol do lado esquerdo, farol do lado direito, eu tenho fusível para as lâmpadas aí de um farol de neblina, eu tenho fusível para as lâmpadas de luz de placa, eu tenho fusível para meia luz, eu tenho fusível para vida elétrica, trava elétrica, alarme, som, N fusíveis aí para ar-condicionado, eletroventilador, bobina de ignição, eletroinjetores, bomba de combustível. Então eu tenho aí fusível para todos os sistemas do veículo, certo? Então vamos lá. Por isso é muito importante não alterar a capacidade do fusível, pois ela afetará o sistema. Por exemplo, queimando os condutores, no caso de um fusível de maior amperagem. Imagine a seguinte situação: você precisa calcular a corrente de um circuito formado por duas lâmpadas de 60 watts cada, com o objetivo de instalar um fusível. Então, por exemplo, poderia ser a instalação de um conjunto de lâmpadas num farol de neblina. Como que é feito esse cálculo, pessoal? Então, muito importante. Você encontra lá, tem uma espessura de chicote, você tem as lâmpadas instaladas, o cliente fez a instalação aí numa outra oficina e chega reclamando para você que esse sistema só queima fusível. Queima fusível, queima fusível, queima fusível diariamente. Então, ligou o sistema, ficou um tempo ligado, que teve um aquecimento, ele acaba queimando o fusível. Como que vai ser feito isso daí? Vocês pegam, fazem análise, olham as lâmpadas, olham o fusível que está sendo aplicado, conseguem calcular se o fusível está mal dimensionado ou se as lâmpadas estão mal dimensionadas. Isso também faz parte do diagnóstico, sem dúvida nenhuma. Então, primeiramente, você deve somar a potência das duas lâmpadas, né? Igual a 120 watts. Depois, dividir pela tensão da bateria, que é 12 volts. Então, você chegará ao resultado de ampere, que é a corrente do sistema. Então, vou pegar lá 120 watts, dividido por 12 volts, eu tenho aí um valor igual a 10 amperes, certo? Lembrando sempre que o fusível, muitas vezes, ele é colocado antes mesmo da chave, né? Do interruptor que vai fazer esse acionamento, por quê? Também para evitar a queima desse interruptor. Então, essa chave de acionamento ou alguma coisa do gênero. Olha lá, no exemplo anterior você calculou a corrente que passa por duas lâmpadas de 60 watts associadas em série. Essa é uma representação simplificada da instalação de um conjunto de faróis, que deve ser ligado em paralelo para se obter a máxima potência nas lâmpadas, ou o máximo brilho, né? Como se pode observar no esquema elétrico abaixo, tal sistema necessita da instalação de um fusível de proteção. Então, olha lá, tenho aqui as duas lâmpadas ligadas em paralelo, seria o exemplo, vamos supor, de uma lâmpada de posição ou mesmo de um farol auxiliar ali, um farol de neblina, um farol de milho, indiferente do sistema.
Tenho ambas acionadas somente por um interruptor. Por que tem que ser feita a ligação em paralelo, pessoal? Pois se queimar uma, não ocorre o desligamento da outra. Já a ligação em série, eu tenho o desligamento da outra lâmpada, porque passa em apenas um circuito. Você instalará um fusível com qual capacidade para o exemplo anterior? O cálculo de potência do circuito obtido, da mesma forma que no circuito em série da tela anterior, ou seja, faça a soma das potências das duas lâmpadas para obter o valor de corrente circulante, divide pelo valor de potência total e pelo valor de tensão da fonte. O valor de tensão da fonte, a gente tem basicamente hoje no mercado duas variações, né? 12 e 24 volts. 12 volts linha leve, 24 volts linha pesada, aí com associação de duas baterias. Olha lá. Você viu que na corrente que passa pelo circuito em série é de 10 A. Nesse caso, você acha que um fusível de 10 A seria adequado? A instalação de um fusível de 10 A nesse caso não é recomendado, pois com o passar do tempo ocorre o envelhecimento dos componentes elétricos, fazendo com que consuma mais energia. E havendo um pico de tensão, o fusível pode se romper. E que tal instalar um fusível de 20 A? Se optar por um fusível de 20 A, que é o dobro, né, da corrente que a gente calculou, pode ocorrer um pico de tensão que irá afetar os consumidores, as lâmpadas, a própria fiação, os conectores, os interruptores de ligação, sem desarmar o fusível, ou seja, sem ocorrer a queima do fusível. Isso danificará o sistema em si. Então, como que a gente faz? Olha lá, para dimensionar um fusível deve-se aplicar aí 20 a 50% a mais sobre a corrente calculada. Portanto, no exemplo utilizado, corrente de 10 A, você conclui que o fusível de 15 A será adequado para a proteção do circuito. É importante ressaltar que você deve dimensionar o fusível procurando acrescer um coeficiente de proteção mais próximo de 20%. É uma prática comum do mercado adotar colorações diferentes conforme a capacidade de fusível, se você já tem o conhecimento. Outra forma também, pessoal, que a própria norma DIN traz para a classificação de fusível, é você fazer lá a multiplicação da corrente que você encontrou, da potência que você encontrou, da corrente que você encontrou, né? Ah, encontrei uma corrente de 10 A. Você faz a multiplicação por 1,5, certo? Que vai dar, é algo um pouco mais fácil, né? Ele vai dar o mesmo 50%, digamos assim, mas você trabalha aí com 1,5. Então, 10 A vezes 1,5, você vai ter aí 15 A. Então, também pode ser utilizado esse tipo de sistema. Então, se multiplica por 1,2, não encontrou o fusível. Por exemplo, não existe fusível de 12 A. O fusível mais próximo é o de 15, então você utiliza esse daí. Mas vamos supor que você tem lá passando uma corrente de 3 A. Você não vai utilizar um fusível de 6 ou um fusível de 7,5. Você vai utilizar um fusível de 5 A. Então, trabalha sempre nessa casa aí. Então, alguns casos que a gente tem que analisar, né? É a questão da sobrecarga no circuito elétrico. O que seria essa sobrecarga? Quando a intensidade da corrente ultrapassa o valor da intensidade nominal. No caso da sobrecarga, a elevação da paulatina de temperatura e o elo fusível deve estar sobre corrente e percorrer internamente o fusível. Então, o que seria isso? Tem uma sobrecarga do sistema. No fusível, o que vai acontecer? Essa corrente vai percorrer e vai queimar este fusível, que seria a região mais frágil, digamos assim, do nosso circuito elétrico. Já o que é o curto-circuito, né? A passagem de corrente elétrica acima do normal em um circuito, devido à redução abrupta de resistência desse, ou seja, eu tenho um positivo e um negativo. Ele vai alimentar uma lâmpada. Essa lâmpada ela tem uma resistência, ela tem um consumo. Se eu tiro essas duas fiações e encosto uma na outra, o que acontece? Eu não tenho mais esse consumo de corrente. Logo, a temperatura sobe rapidamente e ocorre lá a queima de um chicote ou, no caso adequado, a queima de um fusível. Então, você analisar como ocorreu ali a queima do chicote também é bem importante para você saber qual que foi um problema, pois um ponto massa, que é o próximo caso que a gente vai falar, né, um aterramento frouxo, um aterramento inadequado, o dimensionamento de fio também pode vir a acontecer um sobreaquecimento dessa linha.
algo interessante também a ser estudado. Então, você ter a análise, pegou um chicote, esse chicote está queimado, esse chicote sofreu um sobreaquecimento. Você olha do que é esse chicote e vai lá na caixa de fusível para ver se está com o fusível adequado, para ver se esse fusível está funcionando de forma correta, se ele está dimensionado do tamanho correto para que não ocorra aí defeitos posteriores, você fazer toda essa manutenção, não prestar atenção nesse fusível e acontecer o mesmo problema novamente, certo? Algumas anomalias elétricas podem ser resolvidas com a limpeza e o reaperto das conexões massas do veículo. Então, tem alguns veículos que acabam falhando por algum motivo, então o veículo acaba falhando por algum motivo. Pode ser simplesmente por falta de massa no motor. Uma falta de massa no motor pode vir aí ao ocasionar um problema de funcionamento de gerenciamento eletrônico, um problema de gerenciamento de central, um problema de ignição ou até mesmo um problema elétrico. Aqueles casos, por exemplo, que o pessoal pisa no freio e no momento que ele pisa no freio, acende também a luz de ré. Ou ele liga a seta para algum dos lados e pisa no freio e não acende nada. Liga a seta para algum dos lados, ele acaba piscando a luz de ré junto. Então, são problemas de isolamento, são problemas de aterramento também. Então, tomar bastante cuidado. A leitura de um multímetro de forma adequada é extremamente importante aí para um bom funcionamento, certo? Então, essas conexões sofrem trepidações, oxidações, entre outros fatores, fazendo com que o veículo apresente algumas anomalias. Quais conexões são essas? Conexões massa, né? Um dos defeitos, a anomalia mais comum que ocorre na conexão negativa do sistema. Por isso, sempre que o veículo apresentar algum defeito, verifique essas conexões, certo? Qual que é a conexão do massa? É aquela conexão desta forma aqui, ó. Tanto assim quanto assim é a conexão massa. Eu tenho N conexões massas no decorrer do veículo. Nas lanternas traseiras, eu tenho uma conexão massa próxima à lanterna. No cofre do motor, eu tenho uma conexão da bateria ao chassi do veículo, à transmissão do veículo ou ao motor do veículo. Então, você olhar sempre essas conexões é extremamente importante, tá bom, pessoal? Você fazer uma análise lá de consumo, né, de fuga de corrente. Então, como que é feita a fuga de corrente? Pega um alicate amperímetro, desliga a bateria, faz toda essa análise, é extremamente importante, é algo que eu vou retomar com vocês também na prática, certo? Então, aí o transistor, também eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Então, alguns dos circuitos modulados são equipados com transistores para fazer o controle da tensão, principalmente quando é necessária uma redução dessa tensão, certo? Aqui eu tenho a simbologia do resistor, PNP e NPN, certo? É os dois modelos que eu tenho. Relé, então, é um elemento também que está aí basicamente inserido em todos os sistemas principais de funcionamento, tanto do sistema elétrico, sistema de gerenciamento eletrônico, quanto conforto e conveniência. Qual que é a função desse relé, né? Ele é um componente eletromagnético, ele possui uma bobina dentro dele, onde ele cria um campo eletromagnético, atraindo um ou mais palhetas para passar corrente, então fechando o contato, ou como a gente chama, atracando esse relé. Você pode encontrar em diversos modelos e tamanhos diferentes. Então, tem o relé de 3 pinos, tem o relé de 4 pinos, 5 pinos. Tenho diferentes correntes, né? Então, tem o relé de 20 A, 40 A, 60 A e assim por diante. Porque conforme varia o consumo da linha, como varia o consumo do sistema, também varia aí a corrente de trabalho deste relé. Então, eu encontro ele nos faróis, alto e baixo. Eu encontro ele na bomba de combustível, eu encontro ele no acionamento de uma bobina de ignição, de um eletroinjetor. Então, todos esses componentes são acionados por um relé. Porque qual é a função desse relé? O relé ele tem a função de comutar uma alta corrente
através de uma baixa corrente. Então, eu utilizo uma chavinha extremamente simples, que ela suporta no máximo 5 amperes, e consigo acender lá lâmpadas que vão ter um consumo lá de 30 amperes, de 40 amperes, de alguma coisa do gênero, certo? Então, por isso que eu utilizo esse relé deve ser bem dimensionado, certo? Quando for substituir o relé, é importante utilizar uma peça de qualidade e observar aí as especificações do fabricante. Hoje em dia eu tenho relés originais, né, do fabricante, tem relé Fiat, tem relé Volkswagen, tem relé Renault, tem relé Volvo, tem relé Scania, e tenho aí a maior fabricante que eu acredito que tem de reposição é a DNI, né? Então os relés DNI você encontra em qualquer autopeça, em qualquer loja que trabalha aí com reposição de materiais elétricos. Utilizar sempre conforme a especificação do relé, né? E quando for substituir por um relé adequado. Que relé adequado seria esse? Um relé que apresenta aí o número certo de pinos, né? Então 4 pinos, 5 pinos, por exemplo, aqui eu tenho um relé de 5 pinos, onde eu tenho aqui a linha de comando, né? 85 e 86. Eu tenho alimentação positiva e negativa. E tenho aqui linha de entrada, né? Alimentação positiva, linha 30 e saída, né? 87A e 87. Esse aqui é um relézinho de 5 pinos. Como ele vai funcionar? Ora, ele alimenta 87A. Quando você aciona essa chave, ele vai alimentar só o 87. Então, ele aciona um sistema e desaciona o outro. Dessa forma que ele trabalha, mas você já tem esse conhecimento, não tem por que a gente ficar falando muito sobre isso, certo? Nesta apresentação também está disponível alguns vídeos sobre relé. Eu vou ver se eu consigo baixar esses vídeos e deixar disponível para vocês depois no WhatsApp, tá bom? Condutor elétrico. Altamente importante, pessoal, saber fazer análise, saber pegar um multímetro, medir a resistência, medir continuidade no condutor elétrico. Ele também, chicote elétrico, é um dos principais causadores de defeito em todo e qualquer componente e sistema elétrico. Então, não funcionamento de uma trava, não funcionamento de um farol, não funcionamento de um pisca, não funcionamento de uma bomba elétrica, não funcionamento do próprio veículo, ele pode estar aí acarretado a um condutor elétrico. Então, no sistema elétrico existem 3 fatores principais que interferem na passagem de corrente elétrica: o comprimento, certo? A secção transversal, que seria o que é a espessura do fio, e o material aplicado. Que tipo que é o condutor, né? Se ele é puro, se ele não é, e também a forma de isolamento, né? Então, a capa desse condutor. Um dos fatores que interferem na passagem da corrente elétrica é o diâmetro do condutor. Dessa forma, o condutor com maior diâmetro permitirá a passagem de uma corrente elétrica maior. Caso seja dimensionado de forma inadequada, se necessita de uma passagem de corrente superior e coloca um condutor mais fino, né? Uma secção menor, vai ter o sobreaquecimento e provavelmente até o derretimento aí desse condutor. Como que a gente faz o cálculo desse sistema? Olha lá. Novamente a gente vai pegar lá no exemplo da nossa lâmpada. Então eu tinha 2 lâmpadas do farol, cada uma com 60 watts, 120 watts de potência. O fusível a ser utilizado é um fusível de 15 amperes. A tensão da bateria 12 volts, porém a corrente nominal, né, a corrente de trabalho é de 10 amperes. Com o valor da corrente, a gente deve consultar uma tabela específica para saber qual é a secção, o diâmetro do condutor elétrico que você deve utilizar. Então, não é necessário você decorar uma fórmula. Tem a tabela salva, tem aplicativos hoje em dia que trazem isso daí, então você consegue ter uma noção de como você vai trabalhar, de como você vai instalar esse sistema. E como que você vai fazer a manutenção e vai diagnosticar se ele está correto ou não, no caso de uma queima de chicote, no caso aí de um veículo que veio a ter um incêndio ou alguma coisa do gênero. Para saber a corrente máxima, o condutor elétrico pode suportar, verifique a tabela. É importante ressaltar que a eletricidade automotiva são utilizados cabos de até 6 milímetros de secção transversal. Olha lá, fusível de 1 milímetro quadrado, suporta até 12 amperes. 1,5 mm, 15,5 ampere, 2,5 mm, 21 ampere. Olha lá, 6
milímetros, 36 amperes, 10 milímetros, 50 amperes. Então, percebo que o crescimento aí é progressivo. Aquela informação, pessoal, que na linha automotiva é utilizado no máximo 6 milímetros de espessura, não é algo padrão, tá? Tem aí, sempre tem alguns veículos que saem fora do geral e aplicam aí valores superiores a isso, conforme a necessidade do veículo. Então, analisando a tabela, né, a gente sabe que aquela nossa ideia que a gente estava trabalhando, que era um circuito que tinha uma corrente nominal de 10 amperes, eu poderia utilizar um condutor de 1 milímetro, que suporta uma corrente máxima de 12,12 amperes. Porém, como eu tenho um fusível de 15 amperes, o que acontece? Se eu tiver um pico de 13 amperes, não vai romper o fusível, mas vai ocorrer o rompimento do fio. Então, eu subo esse valor para um fusível, para um fio aí de secção transversal de 1,5 milímetros, que ele vai suportar até 15,5 amperes, o suficiente para romper o nosso fusível, certo? Tem interruptores, né, simples, conjugado, interruptores de ignição. Então, para permitir o acionamento, também o desligamento de determinado circuito, precisamos de um componente que libere ou interrompa a circulação de corrente elétrica. Para tal, utilizamos interruptores, que são instalados em séries com os fusíveis, que permitem essa ação, tá? Hoje em dia, a gente já não tem somente o interruptor, a própria central eletrônica do veículo faz aí a vez do interruptor e faz o acionamento aí de N elementos do sistema do veículo, desde ligamento de farol, ligamento de bomba, pulso de eletroinjetores, entre outros. Tudo isso daí fica responsável pelo relé, certo? Desculpa, pelo relé não, pela central. Então, aqui a gente tem algumas questões, ó. Por exemplo, ó, quando inserimos a chave na ignição e giramos para a posição 1, estaremos obtendo energia linha 30, positivo da bateria, para a função acessórios. Certo? 2. Ao girarmos a chave para a posição 2, obtemos energia nos demais circuitos automóveis, porém o motor continuar desligado, que é o nosso linha 15. E ao chegarmos na lâmpada, na linha 3, acionamos o motor do veículo, levamos a chave de ignição até a posição 3 e depois ele retorna à posição 2, que seria lá o nosso comutador de ignição. Então a gente tem esse sisteminha também. Quando eu trabalho lá com comutador de ignição, tenho 3 posições, posso analisar lá atrás do comutador de ignição como que funciona esse sistema e como que eu posso fazer esse diagnóstico. Certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Em relação à parte de fusível, cálculo de espessura de fio, lembrando que isso aí é para relembrar, né? Vocês já tiveram esse conteúdo, mas às vezes aí por não colocar em prática acaba caindo no esquecimento, então estou relembrando e passando novas informações para vocês em relação a diagnóstico. O Alexander tá tudo bem, professor. Os demais aí, Murilo, Alisson, Luiz, Lucas Brigola. Então é um conteúdo simples, né, pessoal? Mas é um conteúdo que a gente deve relembrar, porque você não... Muitas vezes é algo que... Desculpa, né? É algo simples, vocês não colocam tanto em prática, mas deve ser relembrado porque muitas vezes o veículo chega na oficina, chega na sua elétrica, chega onde você atua como técnico de manutenção automotiva com um defeito simples, um defeito elétrico simples, porém, como você não tem aquela lembrança, não tem aquela linha de raciocínio de diagnóstico, pode muitas vezes aí dificultar o diagnóstico assertivo e posteriormente aí a manutenção, né? Algo também a ser trabalhado é a central de fusível e relé, né?
Existem veículos que têm 2, 3 centrais de fusíveis e relé. Hoje em dia a gente se encontra bastante no mercado, trabalha com 2, né? Uma caixa de fusível fica ali acoplado, e relés, né? Fica acoplado ao cofre do veículo, geralmente próximo à bateria, e o outro fica alojado na parte inferior ali do painel, muitas vezes do lado do próprio motorista, com outros fusíveis. Então, parte de gerenciamento eletrônico, muitas vezes de transmissão, fica posicionado no cofre, e a parte de conforto e conveniência, iluminação, sinalização fica posicionado na parte da interna do veículo, né, dentro do próprio habitáculo do veículo, certo? Tipos de circuito, né? Então a gente já conhece circuito em série e circuito em paralelo e circuito misto. Então a gente já tem uma noção, isso daí não tem por que voltar tanto ao básico assim, certo? Aqui eu trouxe um exemplo de diagramas elétricos para vocês, onde a gente tem lá, né, aqui na parte superior, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu tenho linha 30, tenho linha 15 e o sistema que trabalha aqui com alimentação que sai lá do linha 30, passa para a central, né, aqui eu tenho a central, onde eu tenho, então, alimentação linha 30, entra no pino tal e sai no pino tal. Então, esse estudo de diagrama, você saber analisar um diagrama, pessoal, hoje em dia, para manutenção dos veículos atuais, veículos de 10, 15 anos atrás, é imprescindível você saber analisar bem um diagrama elétrico. Você saber correr um pinout de uma central, você saber correr o chicote de um veículo é essencial e ajuda aí a manutenção da grande maioria dos veículos. Muitas vezes ocorre uma queima de um chicote, você tem que refazer esse chicote, pois não tem para venda, não tem para substituição do mesmo. Então, você saber interpretar, você saber fazer a substituição, você saber fazer as medições é imprescindível, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, em relação à parte de sinalização e iluminação, eu acredito que era isso que a gente tinha que trabalhar, essa parte da leitura das lâmpadas, esta parte de você saber interpretar um circuito elétrico, saber a espessura de um circuito elétrico. Então, isso daí é extremamente importante, né? Eu vou deixar disponível para vocês um material de leitura, onde vocês vão dar uma olhadinha ali em relação à caixa de fusível, em relação à disposição de relés, essa distribuição elétrica. Ele traz também, algumas vezes, até cor de chicote, certo? Ele traz cor de chicote e cores também dos fusíveis. Então, é um material de leitura complementar, se já tiver nessa matéria, já tem esse conhecimento, é só para a gente relembrar isso daí, tá bom? Vou deixar também disponível para vocês um diagrama do Palio. Quero até abrir esse diagrama para a gente dar uma analisada junto rapidamente, para vocês entenderem aí como é importante você ter o conhecimento desses diagramas, certo? Você ter o conhecimento e poder fazer a leitura de forma correta. Só abrir aqui só um instantinho. Deixa eu carregar ele aqui.
Então aqui, pessoal, estão visualizando o diagrama aí? Confirmem aí para mim se está aparecendo o diagrama para vocês. Beleza, então vamos dar continuidade. Então, ó, pessoal, por que eu falo que é tão importante a gente ter uma noção de uma interpretação de diagrama elétrico? Então, a gente tem aqui, ó, controle do motor, magnético Marelli, IAW4SF com computador de bordo. Isso daqui, pessoal, vem escrito sobre o módulo de gerenciamento eletrônico do motor ou sobre o outro módulo que você venha a estar estudando, certo? Então, eu tenho aqui, ó, parte de aterramento da central. Então, todos os pinos que devem, pino 1, pino 2, pino 27, eu devo ter um negativo. Tem aqui, ó, relé principal. Olha, o relé principal, ele é alimentado aqui, né, no 85 pela central. O 86 dele, que é a linha de comando, né, ele passa por um fusível. Qual que é o fusível? O fusível F16. Logo, se o fusível F16 estiver queimado, pessoal, ele não vai acionar o relé principal. Por consequência, o veículo não entra em funcionamento. E quem que alimenta esse fusível F16? Quem alimenta o fusível F16 é o pino 38 da central, certo? O pino 38 da central, que manda um linha 15, um pós-chave. Então, se eu tiver um problema no computador de ignição no linha 15, ele não alimenta o relé principal. E o relé principal não deixa o veículo entrar em funcionamento. Então, tudo é uma linha contínua. Então, ele sai aqui do pino 38 da central, passa pelo fusível 16, o fusível 16 manda para o pino 86 do relé. Qual relé que é esse? É o relé T09. Posterior a isso, o 87 vai mandar aí alimentação positiva pro fusível F22, que é o fusível de 20 A, e ele vai mandar também para o fusível 11, que é um fusível de 15 A, e ele vai alimentar também o relé T05. Quem que o fusível F22 alimenta? Ele alimenta a bobina de ignição, ele alimenta os eletroinjetores. Então, se eu tiver a queima desse fusível, os eletroinjetores não vão funcionar, a bobina de ignição não vai funcionar. Se eu tiver a queima do relé T09, que é o relé principal, os eletroinjetores não vão funcionar, a bobina de ignição não vai funcionar. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento do diagrama elétrico e ter o conhecimento também de onde vem e para onde vai, certo? Vamos lá, o que mais que a gente pode ver? Olha, ele traz aqui, ó, o conector, então você saber fazer a leitura, ó. O pino 3 é aqui, o 14 é aqui, então o do lado é o 4, 5, 6, 7, aqui está o 14, aqui está o 15, até chegar ao pino 52, que é o último. Saber fazer a interpretação daqui, saber fazer a interpretação do pino alto, por consequência, fazer a interpretação do chicote. Aqui ele traz todos os terminais, ó, que saem, aqui no caso um terminal de 80 vias, todos os terminais que saem, todos os pinos que saem aqui da central e tem um chicote ligado nelas. Então, por exemplo, ó, o relé, eu tenho pino 1, 2 e 4, eu não tenho pino 3. Então, é bem importante que você tenha essa noção, um pino vazio. Então, aqui, ó, descrição, tenho todos os terminais. Então, tem aqui, por exemplo, ó, sensor de rotação. Ele sai do 54 e vai até o pino 2 do sensor de rotação. Então, é importante a gente ter essa noção. Controle, ó, então eu tenho aqui valores onde eu vou fazer a leitura e vou fazer o comparativo. Tudo isso aqui, pessoal, eu vou trabalhar mais profundamente com vocês. Fazer mais profundamente isso daí com vocês quando a gente chegar na parte de gerenciamento eletrônico. Mas a parte de leitura de diagrama elétrico é importante para
todo o sistema do veículo, elétrico, eletrônico, conforto e conveniência, gerenciamento eletrônico, transmissão automática, tudo. Correto, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ninguém? Para o Alexander é mais difícil entender aqui, professor, porque eu consigo acompanhar o que o professor fala, mas eu não tenho como mostrar, entende? Ah, O sim, professor estava falando dos fusíveis, eu não consigo mostrar para ele. Até eu mostrar, o professor já passou muito, sabe? Você quer que eu retorne, então, na parte dos fusíveis ali, só para você exemplificar para ele? Não, eu consegui passar para ele, mas no caso que o professor agora está lá embaixo, mas é bem para cima na primeira imagem que o professor mostrou, Eu acho que é aqueles essa daqui. fusíveis, que se um Essa queimar, daqui. no caso, Isso, que eu estava mostrando aqui, né? Do é o F-22, F-22, F-11. isso mesmo. Você conseguiu Mas eu explicar para ele aqui que esse F-22 que está aqui, ó, ele é alimentado por esse relé. Então, se quiser falar para ele lá, ó, esse fusível aqui, certo? Ele é alimentado por esse relé. Se esse relé queimar, esse fusível, por consequência, não tem energia. Se esse fusível não tiver energia, que é o F-22, nenhum desses daqui funcionariam. Por exemplo, não funcionaria nenhum dos eletroinjetores, não funcionaria a bobina de ignição, não funcionaria o interruptor inercial. Então, tudo isso daqui deixaria de funcionar. Logo, o veículo não conseguiria entrar em funcionamento. E quem que protege esse relé aqui, ó, que é o relé T09, é o fusível 16. Quem que é esse fusível 16? Ele é esse daqui, ó, que é alimentado pelo pino 38 da central, que trabalha com linha 15, que vem lá do comutador de ignição, segunda posição da chave do comutador de ignição. O pessoal chama comumente de posição MAR. Sim, professor. Obrigado por ir mostrando, assim fica mais fácil. Então tá beleza. Qualquer parte que agora a gente vai falar bastante acredito que na próxima aula ainda não. A gente vai falar bastante sobre essa parte de diagrama. Toda vez que eu falar um pouco mais rápido, que você não consiga acompanhar para mostrar para ele essa ordem de raciocínio, me avise que daí eu retomo e falo um pouquinho mais lento, que às vezes até algum outro colega possa não ter entendido e já facilita, tá bom? Não tem problema nenhum, estamos aqui para isso. Se ninguém mais tiver dúvida, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Vou disponibilizar lá o material para vocês no WhatsApp e vou disponibilizar aí a nossa vídeo lá no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aí poder fazer o acesso posteriormente. Vou finalizar por aqui então, pessoal. Já falo com vocês lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos.